Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com o Dinheiro e a VMC News para trazer para vocês as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo leve, mas sempre de olho na sua carteira, no que você precisa acompanhar no mercado de investimentos, mas também abrindo um pouco a sua mente para se tornar um investidor melhor a cada dia. Nós trazemos aqui os gestores de fundos, os participantes de mercado e os grandes nomes, quem está por trás, quem está costurando tudo isso. E hoje nós vamos trazer aqui um participante muito especial, com muito carinho, com muito orgulho. A gente traz aqui o professor Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER, um nome que está por trás de muitos nomes que vocês conhecem no mercado. E é uma satisfação imensa recebê-lo no Você com o Dinheiro de hoje. Professor Ricardo, muito obrigado. Felipe, eu que agradeço, é uma alegria, é uma honra e é sempre bom falar para vocês aqui e sobre um tema que é super relevante na vida das pessoas, mais do que elas possam imaginar, né? E eu tenho certeza que a sua audiência é imensa, enorme, e cada uma das pessoas que escuta e acompanha você e os seus convidados replica aqueles conhecimentos para os seus familiares, para o seu entorno, muitas vezes tendo que fazer um esforço didático, mas é fundamental. O trabalho de vocês é muito importante para informar as pessoas e ajudar até na formação, né? Para que elas possam, tendo uma boa vida financeira, construir um mundo melhor. Muito obrigado pelos comentários, pelas suas palavras, professor. Eu fico realmente muito honrado de recebê-las do senhor. E eu queria comentou de dar essa repercussão, dessa troca e como o conteúdo vai atingindo públicos diferentes a partir do nicho que acaba nos acompanhando. E a gente está caminhando para o fim de 2023. E todo fim de ano, por questões comportamentais, psicológicas do ser humano, a gente tem esses pontos de virada, de trava, né? Números redondos, finais de ano. E a gente usa esses pontos para reflexão. E muita gente agora está pensando no plano financeiro que fez para 2023 que não se concretizou. Então, queria começar esse bate-papo de um assunto bastante básico, no sentido de ser bastante fundamental, né? Quem está parando para pensar nisso agora, como preparar o ano financeiro de 2024? A sua pergunta é desafiadora, porque a gente entra num dilema. Outro dia eu fui fazer uma palestra para pessoas e era para falar sobre hábitos de consumo, o que é muito antipático, né? Então eu acabei levando para outro lado, que era assim, desejos e necessidades. Bom, se eu estou querendo pensar 2024, eu tenho que pensar no orçamento. E nesse orçamento, primeiro eu tenho que atender às minhas necessidades. E se sobrar espaço, os meus desejos. No caso dos desejos, eu vou ter que ver qual é a prioridade, porque eles se sobrepõem. Então, se o meu objetivo é comprar uma casa, talvez segurar um pouco aquele recurso que eu consegui investir, independentemente do tipo de investimento, né? Ou se eu já tenho a casa, é um carro, é mais rápido, mas o orçamento é importante. E eu sempre falo que a Receita Federal nos ajuda. E as pessoas não acreditam. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. O leão te ajuda. Por quê? Porque o leão te obriga, no abril, maio, nos últimos anos eles têm dado 2 meses, que eu acho que é bem relevante as pessoas reunirem todas as informações, mas quando você faz a sua declaração, né, de ajuste anual da pessoa física, você acabou de publicar o seu balanço pessoal, junto com a sua DRE, né? Então ali você tem a fotografia, como foi o seu ano anterior, aí você pode fazer análise vertical, horizontal e comparar todos os indicadores. Ganhou mais, ganhou menos, gastou mais, gastou menos, e se perguntar as razões. Então eu acho que é importante ter o pé no chão, acho que é digno que as pessoas tenham desejos, é importante isso. Como dizem os rabinos, né? Na verdade é o Newton Bonder que disse mais ou menos o que eu vou traduzir aqui, que entre o coração e o bolso a distância é curta. Então nobreza no dinheiro, né? Nem sovina nem perdulário, ou seja, o equilibrista, né? E a gente sabe que as pessoas que têm algum tipo de reserva dentro da realidade delas são mais felizes.
E a gente sabe que uma das coisas que o ser humano deve buscar na sua jornada é felicidade. Então, aquela mítica que dinheiro traz felicidade é verdade, traz sim. Você não precisa ser milionário, mas toda vez que você tem uma reserva que pode suportar uma eventual doença sua ou de alguma pessoa que você ama, ou um problema de trabalho, você não vai deixar de ser feliz, que você vai continuar dormindo, né? E tem vários casos recentes, eu gosto de enfatizar um, que acho que é um exemplo simples, mas mostra a importância. Durante a pandemia, aulas online, né? Deixei de ir para o INSPER e liguei para o taxista que ficava no ponto, falei, Vitor, você está precisando de serviço aí? A gente está contratando táxi mais perto de casa, mas ele falou, não, vários professores como você, que são muito chatos, me falaram a vida inteira, guarde dinheiro, guarde dinheiro, guarde dinheiro. Nesses últimos 20 anos, eu guardei 160 mil reais. Sabe onde eu estou durante esse final de verão? Na piscina do meu condomínio, tomando meu uísque. Quer dizer, você vê que não é o quanto você ganha, é o que você deseja para você, né? Obviamente que eu não estou falando de um milionário, mas olha que legal, a pessoa ter dinheiro e diante de uma situação que levou muitas pessoas à falência, né? Pequenos negócios, o taxista estava ali, chamou a família, falou, vamos aproveitar e a vida vai voltar ao normal algum dia. Eu acho que o planejamento financeiro é o que faz a diferença. E começar a guardar dinheiro, né? Então, assim, se você... E sabe o que é interessante? Sua pergunta é boa, porque finanças é uma escadinha de sofisticação, né? Se você lembrar da pirâmide de Maslow, aqui embaixo estão as necessidades. Lá em cima você vai fazer filantropia. Mas para você fazer filantropia, você tem que ficar rico. E como é que você se prepara, né? Então, as pessoas, às vezes, vão para investimentos mais sofisticados, sem tentar entender os riscos, né? Mas não guardam dinheiro. E pior, criticam os que o fazem. Obviamente, você vai me dizer, pô, mas Ricardo, tem investimento melhor que a poupança? Tem. Mas se o indivíduo inicia um processo de formação de um fundo de reserva usando a poupança, ele tem um tempo para aprender outras coisas. Mas se ele não tiver aqueles 5, 10, 15 mil reais, não adianta você falar para ele que a poupança não é uma rentabilidade adequada, que tem outros instrumentos. Então, assim, o hábito é guardar dinheiro, isso é importante. Cada um dentro da sua realidade tem que ter isso como compromisso. Então, eu diria que um desejo para 2024 das pessoas é, vou começar a guardar dinheiro. Lá em 25, eu penso o que é melhor fazer com o meu dinheiro, porque eu já comecei a guardar. A 24 é guardar. Para guardar, revisita o orçamento, põe isso e se sinta bem ao guardar dinheiro. Você não vai deixar de fazer as suas necessidades. Você precisa pagar aluguel, pagar sua prestação, pagar seu IPVA, seu IPTU, a escola do filho, comer, isso tudo bem. Mas aquele consumo adicional, coloca no lugar. Ou Tesouro Direto, ou poupança, ou um fundo, ou um CDB, pouco importa. Começa a juntar. Lá em 25, a gente no final de 24 volta e fala, bom, agora você que já tem o dinheiro, o que você poderia fazer, né? Mas é fundamental. Talvez o melhor desejo para o Papai Noel é me ajude a guardar dinheiro. Eu preciso ter esse hábito de guardar dinheiro. Você acabou já quase respondendo a pergunta que eu ia puxar, mas eu vou deixar você responder adequadamente. Na hora de construir esse patrimônio, tomar cuidado com a palavra para não indicar resposta, mas na hora de construir esse patrimônio, o mais importante é a disciplina no guardar ou a seleção dos ativos? É a disciplina no guardar. A disciplina no guardar. Porque é muito difícil que as pessoas tenham a capacidade de serem o melhor analista do mundo e escolherem o melhor fundo do mundo. Recentemente eu tive o prazer de ter você na minha sala de aula com meus alunos da eletiva de engenharia e você mexeu muito com a sala. Aliás, reconhecer aqui para a audiência que além de um excelente apresentador, ele é um excepcional professor, né? E que vai ter um futuro muito brilhante. E você colocou alguns fundos, né? E com aquela ferramenta com dinheiro muito, muito legal. E mostrou, olha, se o cara colocar 100 mil reais, tem alguns milhões. Mas não é todo mundo que vai acertar isso. Agora, se você tem o hábito de guardar, vai chegar uma hora que, hoje, como o acesso a um assessor está mais direto,
que vai aparecer um anjo da guarda para você e vai te dizer, olha, acho que precisa deixar tudo isso na poupança, vamos para cá. Mas esse hábito de guardar dinheiro é o hábito que faz o monge. Não tenho dúvidas. Agora, é claro, depois que você tem um lago, uma represa, então aí você pode diversificar, pode sofisticar. Se você não tem essa competência, tem muita gente séria, muita gente honesta que vai te ajudar. E quando a gente pensa nessa construção do lago, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental para essa reflexão. A gente entrou rápido nos temas meio filosóficos aqui hoje, porque quando você definir que o dinheiro traz felicidade, tem um ponto de equilíbrio, de onde o dinheiro, o uso do dinheiro te traz mais transtorno do que a felicidade marginal que ela está oferecendo, né? E aí eu queria trazer essa provocação, eu sei que você conhece bem o professor Gustavo Cerbasi também, e eu sei que vocês juntos lá atrás começaram esse tipo de discussão, com o seu livro, inclusive. Quando eu falo que a gente traz aqui as pessoas que formam o mercado, talvez vocês não tenham exatamente essa dimensão, mas se você já leu um livro do Cerbasi, saiba que o Cerbasi lia o livro do Rocha, né? E como pensar esse ponto de equilíbrio de quanto eu vou guardar hoje para amanhã, para não guardar... veja só, todo mundo fala sobre o gastar demais e guardar pouco demais para amanhã. Mas onde é esse ponto de equilíbrio para você não guardar demais sacrificando o hoje? Então, como tomar essa decisão de quanto eu preciso para me aposentar lá na frente? Vou responder inicialmente um pouco filosófico, né? Só para provocar as pessoas que estão aí, e o seu público é muito inteligente, então eu acho que a provocação é válida. E ultimamente nas minhas palestras eu tenho usado o exemplo dos Tuaregs. Tuareg é um povo nômade do Saara, parece que a rainha Tuareg é lá do ano 4 depois de Cristo, enfim. E aí eu peguei umas fotos, né, e coloquei lá na minha apresentação uma mulher Tuareg no Saara andando, e umas coisas que eu comecei a pensar. Primeiro, quando você usa, e a gente agora não usa tanto costume, né? Eu fui da época que era gravata, até para dar aula e tal, mas o melhor costume é aquela lã 120 australiana, já vou chegar lá. O povo Tuareg, os nômades, eles têm uma roupa com lã de carneiro ou lã do camelo. Por quê? Porque é térmica. Porque oscilação de temperatura no deserto, se você não estiver preparado, você vai morrer, ou de calor ou de frio. Parece que o deserto não tem inimigos, tem vários. Eles não são visíveis, né? Porque, na verdade, esses animais são nossos inimigos e vice-versa. Inimigos no sentido que eles estão ali, né? E eles querem sobreviver. E é o que faz uma mulher Tuareg ou um rapaz Tuareg? Ele anda. Daqui a pouco ele chega num oásis. O que ele faz? Ele se refresca, lava o rosto, enche o cantil, bebe água, tem uma tamareira, pega uma tama. Ele não tira todas as tâmaras, ele não bebe toda a água. Ele continua a jornada, vestido adequadamente para enfrentar a oscilação térmica, porque ele sabe que daqui a algum tempo vai ter um outro oásis. E assim a vida dele vai andando, até que quando ele for o chefe Tuareg, ele vai ter uma grande represa com várias tamareiras. É o legado que ele deixou para os jovens que vão continuar a saga. E isso é importante. Eu pensar que sempre o meu dinheiro vai poder ajudar alguém. As gerações atuais, por várias razões, eu até dou algumas como corretas, têm medo de ter filhos. Óbvio, mas eu falo para as pessoas, se você pretende não ter filhos, procure um herdeiro, porque senão vai ficar para o município. No caso brasileiro, vai ficar para a prefeitura onde você mora. Eu acho que você sabe administrar melhor seu dinheiro que o prefeito. Mas, enfim, a escolha é sua. Né? Tem vários projetos aí que você pode doar, ajudar crianças a se educarem melhor, né? Mas lembre-se... Se vai doar para a prefeitura, doe em vida, para você pelo menos escolher o projeto. Exatamente, mas assim, lembre-se que alguém vai usufruir desse dinheiro. Esse dinheiro é um esforço da sua jornada, que começou com seus antepassados. Então, não é uma coisa que você deve usar sem muita preocupação. Mas não é ser sovina, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira porque
O Tio Patinhas está fora de moda lá na Disney por razões óbvias, né? Você não consegue comprar nada do Patinhas. Eu acho errado, e vou dizer por quê. Muita gente associa o Tio Patinhas como um velho ranzinza e pão duro. Eu digo, não, porque eu li todas as histórias. Patinhas, a primeira história, ele tinha 12 anos em Glasgow, ele é escocês, ele não é americano. Estava nevando, ele era uma criança passando fome, todo mundo queria engraxar sapato. Tinha mais engraxate de criança do que sapato para engraxar, ele consegue, o cara joga a moeda, ele pega, ele corre no bar, fala, me dá um sanduíche, o dono do bar fala, deixa eu ver se você tem dinheiro, ele mostra a moeda e o dono fala, essa moeda eu aceito aqui. Sabe qual é essa moeda? É a moeda número 1, é a moeda da sorte. Qualquer um teria ficado com raiva e teria jogado a moeda fora. O que ele faz? Ele fala, eu quero conhecer o país que cunhou essa moeda. Isso é a saga dos imigrantes irlandeses, escoceses para os Estados Unidos. Depois você pode até seguir gangues em Nova York, que você vai entender melhor. Mas ele deu valor, porque... E o interessante é que a inimiga dele, que é a maga patológica, acha que a moeda é mágica. Ela não é mágica. Patinhas é um grande empreendedor, né? Ele sempre que os sobrinhos pedem alguma coisa, mas ele fala, mas você quer fazer, mas o que nós vamos ganhar com isso? Ou seja, qual é o risco, qual é o retorno? Né? E a gente tem que levar isso para a nossa vida. E dinheiro, volto a dizer, dinheiro traz felicidade, traz equilíbrio, ajuda você a poder colaborar com as pessoas que você ama, então ele é importante. E todas as civilizações, ocidentais ou não, tratam o dinheiro, e eu não vou entrar em religião, mas tratam o dinheiro num contexto de espiritualidade. Ou seja, ele tem o poder de transformar o mundo para melhor. Então trate bem do seu dinheiro, ajude o mundo a se tornar um lugar melhor. E você tocou num ponto interessantíssimo de como o dinheiro se relaciona com as mentes, né, as grandes revoluções, a própria Constituição, e a construção dos estados europeus passou muito pelo que é o dinheiro, como se cobra o dinheiro e como a hiperinflação e a Segunda Guerra, né? Então, entender essa sua relação com o dinheiro é fundamental. Entender quanto dinheiro você precisa é fundamental. Então, vou passar essa pergunta de volta para você. Quanto dinheiro cada um precisa e como você descobre esse montante? Olha, muito bem. Essa pergunta, ela vale $1 bilhão, talvez, né? Assim, alguns estudos... A pergunta eu sei fazer, o que eu não sei é a resposta. O HSBC teve um estudo aí que, assim, pessoas que ganham um padrão inglês, né? Que a Inglaterra é um país caro para se viver. Pessoas que ganham 100, 120 mil libras por ano conseguem manter um bom padrão de vida e talvez guardar dinheiro para sua velhice. Então, o que eu costumo dizer é assim, tem pessoas que me deixam perplexos e me incentivam a pensar que trabalham em serviços de limpeza, por exemplo, faxineiros ou cozinheiros, pessoas que ganham 1 a 3 salários mínimos, compraram sua casa, educaram seus filhos. Tem pessoas que estão numa pirâmide de ascensão ganhando 10 salários mínimos em média a vida inteira e moram de aluguel. Então, a resposta está dentro de cada um. Eu acho que, assim, ter uma moradia digna, né? Ter um recurso para ter uma alimentação digna. Agora, obviamente, mora num país onde existe muita distorção, onde o Estado é gigante, querendo ajudar, e na minha opinião atrapalha mais do que ajuda, né? Mas eu diria que, assim, uma pessoa no Brasil que ganhe pelo menos os seus 5, 6 mil reais por mês, que não é pouco para o padrão brasileiro, ele consegue construir um patrimônio e talvez ter uma aposentadoria na frente razoavelmente digna. Por isso que, como a gente vai viver muito, né, essa é uma boa notícia, a má notícia é que vamos viver muito, que a gente, entre todos os investimentos, também tem que fazer um investimento na nossa educação continuada, de tal maneira que se eu conseguir manter a minha saúde física, e não é difícil, faz 3 vezes por semana uma caminhada, aí você não tem dinheiro ou paciência de fazer nenhum tipo de atividade física mais formal, 3, 4 vezes por semana, andando aí 1,5 km, 2 por vez,
se reinvente. Porque a gente tem visto casos de pessoas 70 a mais, 75 a mais, trabalhando e gerando sua renda. E, obviamente, aí, nesse caso, para quem pagou o INSS a vida inteira, ele vai ser um pilar formador da sua aposentadoria, mas não vai ser a única. Mas a tua pergunta é muito difícil. Cada caso é um caso, mas é possível encontrar esse número. Mas ele é muito pessoal de cada investidor ou de cada pessoa. Olhando esse tema de se aposentar e educação continuada, a gente tem uma outra reflexão sobre o que é o ciclo da vida pro nosso mundo de hoje, né? A gente foi educado num sistema em que você pensa em se educar, ter, digamos, 25, 30 anos de carreira e se aposentar, parar. Esse sistema, sem o bônus demográfico e com uma população envelhecendo, cria assimetrias como você passaria mais tempo de vida aposentado do que trabalhando. Ou seja, não tem quem pague essa aposentadoria. Não vai fechar essa conta. Tá na hora de a gente transformar o jeito de pensar e buscar estruturas de carreira que nos permitam trabalhar não mais 25 ou 30 anos, mas 50, 60 anos. E aí, eventualmente, isso também passa por discussão de qualidade de vida? Eu vou começar pelo final. A definição de qualidade de vida é muito complicado. Muito complicado, né? Alguns acham que é você se transformar no hippie. Comprar uma casinha numa praia na Austrália e surfar. Só que você precisa ter dinheiro para comer, né? Para trocar sua prancha. Então, não é tão simples assim. Qualidade de vida, no meu entendimento, é você não levar desaforo para casa. Significa que se você tiver algum problema com as suas finanças, a sua reserva vai resolver o seu problema. Isso é qualidade de vida. As carreiras precisam ser reinventadas, porque algumas dão longevidade, sempre deram, né? Então, para medicina, o médico pode trabalhar até a hora que Deus achar que ele não trabalha mais. E geralmente os médicos dão uma boa lição para nós, que a gente aprendeu em finanças. Eles fazem medicina e fazem a universidade. Ou seja, eles são professores de uma universidade, às vezes pesquisadores, até ali na fronteira, estão clinicando. Então é um multitarefa, e médico trabalha muito. Muito. Uma coisa que eu gosto de falar para jovens como você, pessoas inteligentes como é a sua audiência, é assim: faz uma pergunta e tenta responder. O que eu estarei fazendo daqui 10 anos? O tempo todo você tem que se autoprovocar. Se você fará exatamente aquilo que você escreveu no final de 23, em 33, eu não sei. Mas você estará preparado para uma oportunidade, porque o tempo inteiro você se provocou. Porque as oportunidades, elas estão do nosso lado. Às vezes é difícil, principalmente o jovem. Eu tenho alunos tanto de graduação como de pós, tanto os mais maduros como os mais jovens, que me perguntam às vezes, né, qual caminho eu sigo, né? É difícil responder. Então, o que eu faço? Eu não dou uma resposta. Eu levo a fazer uma reflexão, né? E são muitas as possibilidades. Às vezes surge um talento que você não imaginava. Pode ser, o sujeito resolveu montar um hambúrguer diferente, franqueou um negócio. Eu conheço vários casos de pessoas que, por necessidade, montaram um negócio, deu certo e franquearam e ficaram ricas. Também conheço executivos que se aposentam, como você disse recentemente aqui na nossa conversa, receberam uma fortuna, não deveriam fazer nada, deveriam desintoxicar de um processo de 30, 35 anos, talvez para uma universidade americana na Europa, fazer um curso de liderança, gestão de pessoas, uma coisa leve, pensar no mundo. Não, ele vai lá e paga uma fortuna na franquia do outro, que montou o modelo de franquia por necessidade e ficou milionário. E um ano depois ele fecha a franquia dele. Então, assim, só o dinheiro, só a titulação, é um modelo multifatorial, né? Onde a emoção tem que ser bem administrada, né?
As finanças comportamentais mostram isso, né? São decisões enviesadas. Mas eu acho que as pessoas precisam sempre estar pensando nos seus próximos 10 anos. Com isso, elas vão perceber que tem uma série de caminhos, alguns muito agradáveis, investimentos não tão elevados, que vão ajudar a qualificar a pessoa. Né? Agora, óbvio, essas jornadas, quando você vai buscar uma evolução, elas te custam tempo. Então, você está fazendo uma troca. Né? Você está fazendo um sacrifício, lembre-se. Sacrifício, sacro ofício. Faz sentido. É uma coisa que vem da santidade, né? Ou seja, eu estou doando o meu tempo, mas eu vou ter uma recompensa. Justamente, a gente fala de equilíbrio, e o equilíbrio hoje, né, enquanto como você consegue conduzir o seu dia a dia, e o equilíbrio entre o hoje e sua ponte do você no futuro. E, nessa linha, ponte do hoje e do você no futuro nos leva justamente a refletir sobre, quais são essas atividades, né? O que eu tenho que colocar na balança, o que é carregar a vida, o que é ter uma boa vida de futuro, o que é ter conforto, né? É de fato um olhar para dentro e explorar um pouco do que são nossas necessidades. E aí chega num ponto de a gente discutir também aqui algumas decisões financeiras cujo lastro não é investimento. Antes de entrar no ar, a gente estava discutindo sobre indicadores de mensuração de risco, não é isso? Como a gente tem o hábito de olhar a volatilidade, tem o hábito de olhar algumas métricas matemáticas que no cálculo são até mais complexas, mas o drawdown é o que mais machuca o investidor. É o que mais... Olha, no fim do dia, você tenha investido em um investimento com um drawdown maior do que o que você aguenta, é a arma mais letal, é o que mais tira seu sono, embora a gente não veja. E aí, provavelmente, a mesma coisa acontece com uma série de outras decisões de investimento, em como não é o limiar racional que de fato determina quanto aquela decisão doeu ou não e quanto ela trouxe de bem-estar ou não. E tem algumas decisões que estão nesse campo. Uma delas sobre financiamento, e uma em especial, você já tocou, que é sobre comprar ou alugar um imóvel. É errado passar a vida inteira no aluguel? Então, só antes de responder, dizer que, explicando um pouco o que você mencionou de indicador, quando a gente vai lá fazer um investimento, né? As plataformas hoje, todos nós somos clientes de alguma plataforma, ou de um banco, ela faz o seu suitability, né? Qual é o seu perfil de risco, o seu objetivo, né? Seu horizonte. Mas tem uma coisa que o suitability não mede e que as pessoas deveriam olhar no espelho e responder. E eu falo para elas, qual sua capacidade de perda? Porque não adianta eu ser agressivo, mas se eu perder lá 5% do meu portfólio por uma decisão minha, eu vou transformar, às vezes, algo que não é uma perda, é uma provisão numa perda. Né? Então, acho que é fundamental. Agora, voltando para imóveis. Eu conheci um médico, vou contar umas histórias aqui, que eu acho que, como diz a minha mulher, estou vendo um contador de história. Conheci um médico, conversando com ele, ele me disse, um aluno, né, do MBA de saúde, que perdeu muito dinheiro comprando imóveis para alugar, para gerar renda. Eu já vou dar outra decisão. Até que ele percebeu que onde é que estava o erro dele. Que ele sabia minerar bairros que haveria valorização, sabia minerar bastante coisa. Mas para alugar, ele demorou muito tempo para perceber o seguinte, São Paulo é uma cidade que atrai gente do Brasil inteiro. O que as pessoas vão fazer aqui? As pessoas fizeram medicina, vão vir aqui fazer sua especialização em medicina.
as pessoas fizeram direito, elas vêm para cá se preparar talvez para um concurso público. Ou as pessoas fazem finanças, vieram para cá para fazer um doutorado na USP, como você fez, como eu fiz. Então, essas pessoas querem morar num local próximo a hospitais, universidades e num apartamento de um dormitório. Se essas pessoas se derem bem na cidade e tiverem o seu sonho de crescimento realizado, elas vão se juntar com uma outra pessoa. Aí elas vão para um imóvel de 2 dormitórios. E aí a família vai crescer. Nesse ponto, o médico me disse, eu não vou comprar o de 3, porque é aí que eu perdia dinheiro. Onde é que tem maior giro? 1 e 2. E aí, dependendo da localização, eu sempre consigo subir o preço. Muito bem. Essa decisão, comprar ou morar de aluguel, depende de quanto você ganha. Num país como o Brasil, eu acho que é uma decisão perigosa morar de aluguel. Não é que ela é errada, ela é perigosa. Por quê? Você tem aí 9 centros metropolitanos onde todo mundo quer morar. Salvador não tem mais terreno, é a cidade com mais gente por metro quadrado. Então assim, todo mundo aqui em São Paulo quer morar no Itaim, ou na Faria Lima, não tem terreno. Então qual é o risco? É você morar de aluguel, achando que aumenta a sua capacidade de investimento e no ciclo da sua vida, até o momento que você decide comprar, você pegar uma valorização muito forte do metro quadrado e o seu esforço foi jogado fora. Então muita gente toma uma decisão, óbvio que o cara não vê quanto ele vai pagar de juro, que é um outro problema porque não é muito, não é transparente. Mas muita gente me fala, olha, eu ia morar de aluguel, eu ia pagar R$6.000. Eu comprei um imóvel, eu pago R$6.000. Então eu vou comprar um imóvel. Então eu não tenho como argumentar com ele, a não ser dizer, você tem consciência de quanto o valor de juros você vai pagar nesses 30 anos? Mas tirando isso, eu não tenho, porque inclusive ele pode ser que pegue uma valorização absurda do seu imóvel e que se ele fosse comprar daqui 5 anos ou 10, talvez ele não conseguisse pagar a prestação, porque nem sempre a nossa renda vai acompanhar essa valorização dos imóveis. Então isso é uma coisa espinhosa. Por isso que eu digo, cada caso é um caso, não tem certo nem errado. Você tem que avaliar. Agora, se eu tivesse certeza que ia virar um baita executivo de uma empresa, vice-presidente, presidente, com bônus de milhões, talvez eu morasse em aluguel a vida inteira. E deixaria para comprar e aí eu poderia comprar imóveis para renda, né? Porque é contraditório. Muita gente que ganha muito fala, eu moro de aluguel. Sim, mas você comprou vários imóveis para renda. Ou seja, se você tiver um problema, você tem aonde morar. ou indo morar num dos imóveis ou vendendo todos, né? Então essa é uma decisão complicada. Veja que nos Estados Unidos as pessoas preferem a hipoteca de 30 anos. Porque, caso contrário, você tem que ter uma disciplina muito grande. Se você tem essa disciplina, ok. Caso contrário, pense 2 vezes. Não tem certo nem errado. Cada caso vai ser um caso. Estamos batendo esse papo aqui com o professor Ricardo Humberto Rocha, professor de Finanças do INSPER, sobre planejamento, sobre esse olhar para 24, sobre esse olhar para a aposentadoria e sua vida financeira, caminhando aqui para essas edições especiais de fim de ano do Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com uma participação mais do que especial aqui do professor Ricardo Humberto Rocha, professor de Finanças do INSPER, discutindo um pouco sobre vida financeira, sobre 2024, sobre planejamento. E a gente terminou o último bloco falando de aluguel versus financiamento e sobre a tomada de decisão do ser humano, né? Aqui não só falando do investidor, do ser econômico, mas do ser humano e a sua relação com o dinheiro. E a gente comentou, né, foi parte da sua resposta, que algumas pessoas estão no extrato social superior, mais abastadas, elas moram de aluguel, mas elas têm aquele imóvel ali, vários imóveis alugados, se a coisa apertar mesmo, eles sabem que tem para onde ir, né? E eu tinha puxado a pergunta falando de drawdown. Eu queria trazer um pouco para a discussão justamente o conceito de risco, né?
como o medo de ficar amparado, o medo de não ter onde ficar a coisa apertando, se relaciona com esse tipo de tomada de decisão. Que a gente está falando de imóvel e de ter onde morar. Mas esse cenário de extremo e quanto eu estou disposto a perder, aparece em várias situações. Por exemplo, se você tem um emprego, você fala, puxa, eu vou ser empreendedor. Uma coisa é você ser empreendedor com reserva, uma coisa é ser empreendedor com herança, outra coisa é ser empreendedor quando você precisa vender o almoço para comprar janta. Então, onde é que entra o risco de um dano irreversível na tomada de decisão de investimento? Olha, o risco está presente. Daí eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que eu uso em todo o curso que eu começo, que é: a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Obviamente, como eu não tenho a competência dela, eu adaptei dizendo, sempre que possível, põe um pouco de pimenta na sua comida, ela vai ficar mais agradável, não vai exagerar, né? Então o risco está presente no caminho que você escolheu, no alimento que você consumiu, nas pessoas que você se relaciona, no emprego que você escolheu. Então, assim, você tem que ter consciência que ele vai estar lá e você tem que fazer a gestão dele. Quando a gente traz isso para investimentos, eu diria que o risco é mais ou menos quando você, que é um dos caras que explica melhor, quando o gestor do fundo vai buscar o alfa. Se não tiver risco, ele não vai buscar o alfa. Então, assim, é buscar uma premiação pela coragem, né? Então, esse está presente. Mais presente do que a gente pensa. Então, é muito comum, você vai à empresa SA fechada, familiar. Eu tive uma recentemente e o pessoal do Conselho de Administração, um pouco mais velho, falou, não, professor, aqui a gente não toma risco. Aí eu tinha olhado o balanço dele, depois um cafezinho já mais próximo, né? Assim, mas podendo fazer aquela piada, eu falei, olha, como é que então o senhor tem esse resultado no balanço? O senhor não paga imposto? Não, professor. Eu falei, olha, assim, o senhor toma risco. Só que o senhor é um bom gestor. Ninguém tem esse resultado de balanço, honestamente, eticamente, sem tomar risco, né? Por isso que muita gente no mundo hoje, até com o mundo tecnológico, criptográfico, cheio de blockchain, as máfias hoje usam o digital para virar um business, né? Que é mais fácil você tirar de alguém do que você ter o trabalho de ganhar, né? Então isso está presente até para a gente poder se proteger, mesmo em termos de tecnologia, né? Outro dia um amigo meu, professor do INSPER, é muito bom, vou te sugerir para você trazer aqui, o Rodolfo Avelino falou para um grupo assim, olha, vocês já sofreram ataque hacker? Todo mundo olhou para ele, não, então espere. Em breve vocês vão sofrer, direto ou indiretamente, né? Então acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Agora veja a diferença. Às vezes, numa família de 3, 4 irmãos, com o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, a mesma escola, um decidiu ir para uma carreira mais rígida, o outro decidiu tomar risco, e você tem as duas situações. O da carreira mais rígida aposentou-se muito bem como um funcionário público, o que é uma boa opção, se você consegue lidar com um orçamento mais restrito ao longo do tempo, e talvez ter uma recompensa na aposentadoria. O outro arriscou mais, quebrou, ou vice-versa, né? Então, assim, está muito da personalidade de cada um. É um negócio que a gente tem que estudar, algo como psicologia, finanças e um indivíduo, né? Agora, é claro, quanto mais você educa alguém nas finanças, na economia, por isso que é importante, ele começa a enxergar as possibilidades e começa a decidir, começa seu portfólio tendo consciência do risco que está assumindo. Eu acho que isso é fundamental. E ter cuidado para que o risco que você está assumindo, caso se concretize, você tenha como voltar para o jogo, né? Por isso que você tem que medir a capacidade de perda, né? Quer dizer, o Markowitz vai ganhar lá o prêmio 1980 do artigo dele de 52, Portfolio Selection, mas as bisavós, as tataravós, ele só traduziu de maneira brilhante, matematicamente, o que a tataravó já falava. Não bota os ovos todos na mesma cesta, e segure a cesta direitinho, né? Então, essa é a diferença, né? E tem um axioma, aqueles axiomas de Zurich, que acho que até caíram em domínio público. O que eu mais admiro quando os alunos vêm, se bem que eu aprendi esse axioma, eu ainda era executivo e eu fui de tesouraria, um ambiente meio tenso, né?
Mas eu gostava do ambiente, né? É que nem você ser de infantaria e falar que não gosta de estar no combate. Vai fazer outra coisa, né? Ou você dá rota, né? E não falar que não vai entrar. Não tem que... Mas eu falava para as pessoas, olha, preocupação em excesso não é sinônimo de doença. Portanto, preocupe-se. O investidor tem que estar preocupado o tempo todo. Agora, essa preocupação não pode gerar um estresse que gere uma doença psicossomática ou física. Então, como lidar com isso? Cada um vai buscar a sua dinâmica. Um é na atividade esportiva, o outro é na leitura, o outro é na religião, o outro, enfim, vai ajudar. Vocês têm que buscar algo para te acalmar um pouco e você começa a ver os benefícios desde que você acerte mais do que é. Se você errar mais do que acertar, você tem que parar e revisar tudo. Ou você não seguiu o seu suitability, ou você não tem consciência do risco, ou você não mediu sua capacidade de perda. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, era diretor de banco, mas na área de pessoas. Mas ficou anos em banco. Aí saiu, ganhou uma fortuna. E me falou, eu preciso de um bom assessor de investimento. Antigo agente autônomo. De preferência do banco tal. Falei, tudo bem. Liga para esse cara que é meu amigo há 40 anos. Então. E aí, eu liguei pro cara para dizer que tinha arrumado um cliente para ele e falei para ele, fulano, pelo amor de Deus, não deixe esse cara comprar fundo. Por quê? Porque ele não vai entender a marcação ao mercado. Pense, se ele comprar um percentual. E o sujeito tinha como vontade de comprar um fundo de um determinado gestor. Acho que até você sabe quem é, porque eu te contei. Que teve períodos muito bons. Mas todo gestor de multimercado, ele vai ter períodos de alta e de baixa. Então você tem que... Se você vai para aquele investimento, não é achando que em 1, 2 meses vai duplicar seu capital. E aí você tem um evento não esperado na economia, a marcação a mercado gera uma provisão de, sei lá, 5% do valor que o cara investiu, e ele liga desesperadamente e fala que é para zerar, e o outro dizendo, ao zerar vai virar perda. Então perceba, consciência do risco é importante. Né? Então se você tem esse tipo de perspectiva, vá para uma renda fixa mais tradicional. Olha o fundo garantidor de crédito. Outro dia um aluno chegou e falou para mim, professor, estou no multimercado aqui, muito legal. Eu falei, é? Quanto está dando? 106 do CDI. Eu falei, tá bom. Qual é o risco? O cara falou. Eu falei, olha, eu vou entrar aqui na minha conta aqui na plataforma. Entendo secundário. Eu falei, quanto você colocou no fundo? É mais que R$1 milhão? Não. Imagina, professor, não tenho. Pus R$10 mil. Então, ó, tá vendo aqui? Ó, tem vários CDBs pagando 115 do CDI. Protegido pelo fundo garantidor. Quer dizer, eu não sou contra o cara comprar, sentir a volatilidade, mas perceba que às vezes a emoção nos leva a tomar decisões não adequadas. Com dinheiro tem que ter menos emoção. O dinheiro você tem que desconfiar de tudo e de todos, ao mesmo tempo que você confia. Esse é o segredo. Emoção mexe também, a gente está falando muito sobre investimento, mas no outro lado, que é o consumo, e a gente tem aqui no Brasil uma taxa de financiamento, até pela própria taxa básica, mas por toda a estrutura de crédito elevada, e muito se critica a compra antecipada por financiamento no Brasil. Qual a sua opinião sobre... Vamos pegar um caso aqui para a gente usar de base e discutir exemplo. Compra de carro financiado, quando é certo, quando é errado e o que tem que levar em conta. Então eu vou começar antes do carro, porque agora está uma discussão aí se você deveria proibir o cartão de crédito parcelado. Excelente. Né? Aí assim, eu sou míope. Então, cada período de tempo eu tenho que renovar a minha frota de óculos aqui para os alunos, os telespectadores não me verem com a mesma cara, tá certo? Embora o meu problema aqui já está estabilizado, até teve uma regressão. Você vai numa ótica, você escolhe lá a sua armação, aí você quer uma lente melhor, aí deu lá, sei lá, R$2 mil. Tem de tudo que é preço. De R$200 a R$5 mil você vai.
Aí a gente, como bom financista, chega lá pro gerente que nos atende bem e fala, ó, escuta aí, meu, eu vou pagar a vista, hein? Me dá 10%. Não posso dar. Então me dá 5%, que já é um desconto fantástico se você fez uma pesquisa de preço. Então eu falo, então faz em 10 no cartão, quer dizer... agora, o problema não é esse. São duas coisas. Primeiro, o cara tem que saber que está pagando um juro. Segundo, que ele tem que ter um bom controle de tudo que é parcelamento. Porque ele esquece de ter esse controle. Então não são os 200 Esse ainda era um fluxo de caixa. É a saída de caixa. Porque quando a gente olha os Cs do crédito, eu gosto de olhar 3. Capacidade. Se eu gero caixa, eu até atraso meus boletos, mas eu pago. E eu estou fazendo a autoavaliação ainda, nem estou olhando o terceiro. Caráter. Pô, eu tenho que ter a responsabilidade de ter caráter e assumir meus compromissos e pagá-los. Se chegar num ponto que eu tenho um problema e não consigo pagar uma bandeira de cartão ou um crédito bancário, procure o gerente e explique. Talvez ele consiga alongar a sua dívida. Importante você manter seu crédito. E o colateral. Quer dizer, se você tem um bem com garantia e não está conseguindo pagar, vende o carro e vai dormir. O automóvel é uma decisão semelhante àquela do imóvel. O que pega muito no automóvel é o entusiasmo. E aí você tem um viés comportamental, que é o desconto hiperbólico e viés de valor presente. Como as pessoas não acreditam no futuro, para elas o futuro é uma figura, então elas vão financiar o carro. Agora, pode ser que na família você tenha que ter um carro melhor dentro do padrão da família para atender, levar filho na escola, buscar filho na escola, levar filho no médico. Porque uma coisa eu gosto de falar, e quando você me dá esse espaço, que está audiência extraordinária, gosto de levar para as pessoas pensarem, use o Uber, mas não uberize sua venda. É diferente. Use o Airbnb, mas não seja ele que vai direcionar a sua vida. São facilidades que a gente tem hoje, né? Mas use com inteligência. E eu brinco muito, porque você é muito jovem, mas quando eu tinha, sei lá, 40 anos atrás, 19 anos, eu fui lá tirar a carta. E por que eu queria tirar a carta? Eu tinha dinheiro para comprar um carro? Não, eu juntei do serviço militar, Felipe. Todo o soldo do serviço militar, mais do que eu ganhei como salário de aspirante oficial, eu comprei um Fusca. Porque, para mim, o que representava o carro? Liberdade. Não era status. Era simplesmente ir aonde eu quisesse, dentro da minha limitação, a hora que fosse. Porque eu andei pendurado na antiga CMTC, penduradão lá. Agora, pega um jovem de classe média alta, que o pai sempre teve carro, ele não quer nem aprender a dirigir. E eu falo, cara, não faz isso. Talvez você precise socorrer alguém da sua família. Então não uberize sua vida. Use o Uber, é diferente. Né? É diferente. Então, acho que o carro pode ser que faça sentido. Pode ser que você não precise ter 2 automóveis. Aí você consegue compartilhar um aplicativo, táxi com mais um automóvel. Agora, precisa ver se você, no momento, não pode ter um carro um pouco mais modesto e manter sua capacidade de poupar para que no futuro, você, sendo mais velho, tenha um carro melhor. Eu vi muita gente fazer o contrário, e piorando a qualidade do automóvel, por falta de dinheiro. Não porque ele se desprendeu do mundo do consumo, né? Então, e é muito comum, viu, com trainees no primeiro bônus, gastar o bônus e financiar metade para comprar um carro importado e chegar lá e mostrar para os pais. Então, assim, cuida bem do seu dinheiro, né? Mas é importante. Agora, eu acho que se você pensar, o automóvel é um negócio que me seduz muito por várias razões. Primeiro, que eu acho que ele representa a liberdade. Segundo, que a indústria automobilística, se você voltar no início do século passado nos Estados Unidos, vai mudar o mundo. Por isso que eu digo, quando a gente critica o hidrocarboneto, tem que fazer com inteligência. Porque se hoje a gente discute não utilizá-lo, é porque a gente chegou num grau de desenvolvimento da sociedade que nos permite pensar em fazer isso. Sem eles, nós estaríamos andando a cavalo. Será que o mundo seria melhor? Acho que não. Acho que não. Então, mas são decisões muito pessoais, não? Agora, eu sempre gostei de andar de carro.
Nunca quis comprar uma Ferrari, porque, sei lá, como é que eu nunca quis? Nunca sonhei com isso. Tinha outros objetivos, mas não precisa. Você vai lá na Itália, em Maranello, paga 100 euros e anda na Ferrari do mesmo jeito. Não quer comprar Sem valeta. Sem valeta aqui, né? Você quer dar no Mercedes bacana, no BMW bacana, no X5, faz uma viagem para a Europa na hora que você puder, aluga lá o carro. Também falo isso muito porque tem amigos que quando vão para a Europa viajar querem andar de trem. Falo, cara, nas férias, você tem que ter agilidade, né? Você não é um estudante de 20 anos Durango, né? Que tem que ir no mochilão. Então, assim, por isso que o dinheiro é importante, ele te ajuda, mas também você não pode virar escravo dele. Coração e bolso, distância curta, nobreza. Fantástico, fantástico. E nessas decisões e caixinhas, instrumentos, a gente está chegando nessa época do ano também reflexão de colocar o seu montante em PGBL, colocar o seu montante em qual tabela, como usar esses instrumentos desenvolvidos para a Previdência, que a gente pode usar qualquer investimento para compor seu patrimônio de Previdência. Sim. Mas como usar especialmente esses veículos criados para a Previdência para maximizar a sua poupança? Então, eu acho que, para responder, eu vou falar, Previdência são pilares. Então, um dos pilares é a Previdência Complementar. Se você vai pagar imposto de renda na declaração anual, faz PGBL. A maioria das seguradoras hoje tem produtos com perfis diferentes, né? Então você pode não ter mais taxa de carregamento. A grande maioria, se tem, você vai lá, briga que eles não vão te cobrar. As taxas de administração estão mais adequadas. E esse benefício fiscal de 12% da renda bruta anual é fantástico. É fantástico. Ele te dá, no longo prazo, uma vantagem enorme. E eu vejo colegas meus, professores, chegarem no mês de abril ou maio, entrega a declaração, paga imposto. Eu falo, cara, não é possível. Você entrega a declaração no modelo completo e paga imposto. Você fez com dinheiro. Eu tenho um fundo de investimento ótimo. Eu tenho um fundo de ações ótimo. Eu tenho tesouro direto ótimo. Eu tenho fundo imobiliário ótimo. Por que você não pegou um pouquinho de cada um desses e botou num fundo de previdência? Porque o fundo de previdência, além de ter... É claro, você tem que escolher o fundo, o administrador, o gestor, tudo isso. Ele te dá um outro benefício, pensando no longo prazo, que é quando você tiver no momento de conversão, ele te leva a refletir o que é melhor fazer. Comprar renda, resgatar tudo, tirar quando precisa. Então ele te provoca você não ser imediatista na decisão. E não é uma decisão tão trivial. A gente pode um dia chamar um especialista em previdência e bater um papo a 3 aqui. Se você, não sei se você já fez uma entrevista assim, podemos fazer. É uma decisão complicada, mas eu acho que tem que assim, se eu pudesse ser enfático, quem paga imposto faz PGBL. Procura o gestor, quem é a seguradora, tudo isso, né? Mas faça PGBL. Não fazer PGBL, você está perdendo uma grande oportunidade. Professor, queria... está caminhando para o final. Queria agradecer imensamente sua participação, seu tempo aqui conosco, sua disposição e, sobretudo, essa aula que a gente poderia passar muito mais tempo. Tem vários outros temas que a gente poderia desbravar. Assim, fica em cima da gente, né? Então a gente tem que cumprir o horário. Mas, puxa, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente muito enriquecedor. E fica à vontade de deixar seus contatos, redes sociais, Instagram. É o momento do jabá, e fica à vontade. Tá bom, então para quem quiser me seguir no Instagram é prof.ricardo.rocha, pode me seguir no Instagram. Tem alguns livros aí, o mais recente é Mercado de Capitais, parceria com Walter Sestari, saiu pela editora Manoli, né? Quem quiser me procurar aí no LinkedIn, vai tomar um café no INSPER, quiser saber dos cursos de pós-graduação. Inclusive temos um programa online fantástico, lançado recentemente para você que não está em São Paulo. Manda lá no LinkedIn ou pelo Instagram. E queria agradecer você, Felipe, porque eu tenho acompanhado a sua carreira aqui há algum tempo. Dizer que você já é hoje um professor brilhante e tenho certeza que no futuro será ainda mais, né? E que você saberá lá na frente
assim como o Rafael tem trabalhado com você e te deu talvez as oportunidades de começar nessa área, você vai ter também os jovens que vão te seguir. Tenho certeza que você será um dos maiores professores de finanças do Brasil e um comunicador nato, né? Então, para a tua audiência aí, eu desejo um Feliz Natal, boas festas. 2024, segurando a cadeira, não vai ser fácil, mas toda vez que tem volatilidade, tem oportunidade. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado ao INSPER por ceder aqui a participação do Ricardo conosco. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês, principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, descontraído, mas sempre com muito conteúdo, sempre com um conteúdo denso para tornar cada um de vocês, espectadores, um investidor melhor a cada dia. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje.